Olá, bem-vindo ao CONARAD, primeiro congresso de radiologia no Brasil. Meu nome é Anderson Moraes, sou mestre em Ciência e Tecnologia em Saúde, especialista em tomografia computadorizada e ressonância magnética, especialista em imaginologia. Sou tecnólogo em radiologia e licenciado em biologia. Atualmente sou coordenador de um serviço de medicina nuclear e PET-CT em São Paulo chamado CEDMEN, Centro de Diagnóstico em Medicina Nuclear. O tema proposto para esse congresso é instrumentação aplicada à medicina nuclear. Mas antes de falarmos de instrumentação, é importante falar sobre o que é medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade extremamente antiga, onde o primeiro exame em medicina nuclear é datado na época da Segunda Guerra Mundial. Medicina nuclear é uma especialidade médica que estuda a fisiologia, ou seja, as imagens elas refletem uma condição de função metabólica. Então, diferente dos outros métodos que estudam a anatomia, a medicina nuclear estuda a fisiologia. E para estudarmos a fisiologia, nós vamos trabalhar com radioisótopos, que são elementos radioativos emissores de radiação alfa, beta, gama e pósitron. Uma das particularidades da medicina nuclear é que a radiação alfa e a radiação beta elas serão utilizadas para terapia, ou seja, para tratamento. E a radiação gama e os emissores de pósitrons serão utilizados para diagnóstico. Um outro ponto bastante importante que nós temos que falar é que a medicina nuclear, com esses radioisótopos, é o paciente que emite a radiação. Dessa forma, nós administramos uma substância radioativa no paciente, essa substância se concentra no órgão de interesse, eu levo este paciente ao meu equipamento para obter uma imagem. Então, o equipamento em si, ele não vai emitir radiação. Teremos tecnologias híbridas, aonde sim teremos equipamentos que podem emitir radiação, mas no método medicina nuclear, o equipamento não emite nenhum tipo de radiação. Bom, esse material ele vai ser administrado por via intravenosa, via intratecal, oral, intradérmica, inalatória, dependendo de qual é o objetivo do meu exame. Uma vez dentro do corpo do paciente, o radiofármaco será absorvido pelo órgão de interesse, emitindo radiação. Esta radiação, então, ela será detectada pelo meu equipamento. Como acontece na prática? Nós administramos o material radioativo, em alguns exames o paciente precisa aguardar um determinado período para a obtenção de imagem. Outros exames o paciente já recebe essa medicação no momento da aquisição da imagem. Por conta disso, uma outra diferença da medicina nuclear é que nós teremos uma sala de espera dedicada a paciente, sala de espera dedicada a acompanhante, banheiro para paciente, banheiro para acompanhante, porque nós atendemos uma grande quantidade de pacientes. Então eu tenho um volume de dose radioativa muito alta. Desta forma, há necessidade de diretrizes específicas estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para o bom funcionamento de um serviço de medicina nuclear. Legal, o paciente recebeu a dose de radiação e agora nós vamos realizar a obtenção das imagens. Quando a gente fala em medicina nuclear, ela se divide em duas especialidades. Eu tenho a medicina nuclear clássica e tenho a imagem molecular. Na medicina nuclear clássica, eu vou trabalhar com 3 tipos de equipamentos: a gama-câmara planar, a gama-câmara SPECT e o SPECT-CT. Na imagem molecular, eu vou trabalhar com o PET, o PET-CT, o PEM, o PET-RM e o PET-CT-RM. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses equipamentos. Então, na medicina nuclear clássica, o primeiro equipamento foi desenvolvido em 1958, que é conhecido como gama-câmara planar.
Atualmente, nós não encontraremos mais esse tipo de equipamento em serviços médicos. O equipamento mais conhecido é o que foi desenvolvido na década de 70, que é a gama-câmara SPECT. E nós temos uma versão conjugada a uma tomografia que é conhecida como SPECT-CT, aonde possibilita a aquisição de um exame de medicina nuclear, a aquisição de um exame de tomografia e a fusão dessas duas tecnologias. Na imagem molecular, eu vou encontrar o PET dedicado, também desenvolvido na década de 70. Esse equipamento hoje nós também não encontramos mais. Ele foi substituído pela versão híbrida, que é o PET-CT, onde eu tenho um equipamento de medicina nuclear e uma tomografia. Também encontraremos o PET-RM, que é uma associação da medicina nuclear com a ressonância magnética, e o PEM, que é uma mamografia por emissão de pósitrons. Para que haja a obtenção da imagem, há uma determinada ordem, uma ordem de funcionamento do meu equipamento. Então eu vou encontrar um gantry da mesma forma que eu tenho na tomografia, da mesma forma que eu tenho a ressonância magnética, e esse gantry basicamente vai ser composto por um colimador. Esse colimador nada mais é do que uma grelha de chumbo, e ele tem o papel de direcionar toda a radiação para o cristal. O cristal ele vai ter um papel extremamente importante, que é produzir fóton de luz na mesma intensidade que o feixe de radiação que é emitido pelo paciente. Acabou de emitir esse feixe de luz, ele entra em contato com as fotomultiplicadoras que vão produzir sinais elétricos. Esses sinais elétricos, eles são direcionados lá para o meu computador, aonde eu vou fazer uma análise do pulso da radiação, eu vou fazer a conversão desse sinal, que é um sinal analógico, para um sinal digital, até produzir uma imagem visível. Agora nós entraremos em cada um desses dispositivos para compreender um pouquinho mais da instrumentação em medicina nuclear. O colimador, então, ele direciona o feixe de radiação para o cristal. Um ponto bastante importante salientar é que este colimador é a única peça que se troca em um equipamento de medicina nuclear. Então eu vou trocar esse colimador mediante a energia que eu estarei utilizando. Então, por exemplo, o tecnécio tem uma energia de 140 keV. O iodo 131 tem uma energia de 364 keV. Então, conforme a realização dos exames, há necessidade de trocar esses colimadores. Um outro ponto bastante importante é que toda a radiação que tenha um fóton perpendicular ao meu cristal, ela vai atravessar esse colimador, que é uma grelha de chumbo. Se a minha radiação ela tem uma direção que não seja perpendicular, ela vai ser barrada, dessa forma diminuindo a presença de artefatos na minha imagem. Os septos, eles têm entre 0,3 a 1,4 milímetros, então dependendo do tipo de energia que eu estiver utilizando, eu vou fazer a troca desses septos. São lâminas de chumbo e outro ponto bastante importante é que eles são responsáveis pela definição geométrica do meu FOV, ou seja, do campo de visão. Então, o colimador é que determina qual é o campo de visão que eu estou utilizando. Quero ampliar ou quero diminuir a imagem, eu posso utilizar recursos digitais como o zoom, onde eu tenho uma ampliação. Lembrando que toda vez que eu utilizo recursos como o zoom, eu vou gerar uma distorção porque eu estou ampliando o pixel na minha imagem. Esse colimador, então, ele vai ser trocado, conforme é demonstrado no vídeo. Então, nós introduzimos um carrinho na minha gama-câmara, eu aproximo os meus detectores e consigo fazer a troca. Então é um processo automatizado, é um processo bastante simples e que nós realizamos sempre no início da nossa agenda. Um outro ponto bastante importante é que para calibrar os equipamentos há necessidade de sempre retirar esses colimadores.
Então eles são retirados, eu faço a calibração do meu equipamento, depois eu introduzo novamente esses colimadores para que eles direcionem a radiação para o cristal. Então, todos os dias, logo pela manhã, fazemos essa calibração e fazemos a retirada desses colimadores. Então, é um processo extremamente simples. Alguns equipamentos mais modernos também possibilitam que essa troca ela seja feita de uma forma automática. Dessa maneira, otimizando, né, o trabalho na nossa rotina logo pela manhã. Bem, o colimador, então, ele filtra a radiação. A partir do momento que essa radiação é filtrada, agora ela vai entrar em contato com os detectores de cintilação. Os detectores de cintilação, eles têm um papel fundamental. É o coração da minha gama-câmara, pois eles vão fazer a produção do fóton de luz. Então, quando a radiação entra em contato com esse cristal, ele vai cintilar, ou seja, vai produzir luz. Pela cintilação é que nós chamamos o exame de cintilografia. Para que aconteça essa cintilação, todo cristal ele precisa ter um alto poder de freamento. Dessa forma, ele terá um número atômico elevado. Em medicina nuclear clássica, os cristais eles possuem espessuras de 6 a 12 milímetros. Em imagem molecular, eles vão possuir espessuras de 30 milímetros. Nós vamos encontrar diversos cristais que podem ser utilizados. Os cristais mais conhecidos é o cristal de iodeto de sódio, que vai ser utilizado na medicina nuclear clássica, e o cristal de óxido tossilicato de lutécio, que vai ser utilizado na imagem molecular. Um cristal que vem sendo utilizado, né, com uma eficiência muito grande é o cristal de CZT, que é o cádmio zinco telúrio. Porém, ele ainda possui um custo extremamente elevado, né, o que faz com que muitos serviços de medicina nuclear acabem optando, né, por cristais aí de baixo custo. Uma outra característica bastante importante desses cristais, tá, é que eles são higroscópicos, ou seja, eles absorvem líquidos. Então, dessa forma, há um controle muito rigoroso da umidade da sala, um controle muito rigoroso do ar-condicionado, para que o meu cristal não transpire e não absorva líquido, pois naquela região que houver essa absorção da umidade, ele não vai produzir cintilação. Bem, produzimos fóton de luz. Agora, esse fóton de luz, ele entra em contato com os turbofotomultiplicadoras, que tem um papel bastante simples. Eles vão pegar aquele fóton de luz e vão transformar em um sinal elétrico. Mas um ponto bastante importante é que esse sinal elétrico ele vai ter uma intensidade proporcional ao fóton de radiação. Ou seja, pequena radiação, pequeno sinal elétrico. Grande fóton de radiação, grande sinal elétrico. Outro ponto bastante importante é que ele vai produzir corrente elétrica. Por quê? Esses sinais eles serão repetidos diversas vezes até gerar uma corrente elétrica. E tudo isso vai acontecer através do efeito fotoelétrico. Então, colimador filtrou radiação. O cristal produziu fóton de luz. As fotomultiplicadoras produziram sinal elétrico. Agora essa informação ela vai lá para o meu computador, aonde eu vou fazer uma conversão de um sinal analógico para um sinal digital. Eu vou encontrar um analisador de pulso que vai definir a variação entre os meus feixes de radiação, porque eu tenho um espectro de radiação, então eu vou definir a janela de quanto a quanto eu quero da energia de material radioativo. Por exemplo, o tecnécio ele tem uma energia de 140 keV, então eu vou fazer um janelamento de 20%, aonde eu determino que 10% abaixo e 10% acima serão utilizados para eu conseguir formar a minha imagem.
Outro ponto bastante importante é que o meu computador ele vai definir a posição matricial. Então ele vai levar em consideração os eixos X, Y e Z na minha matriz para determinar, né, aonde será aquele evento, aonde o evento de cintilação ele foi emitido. Eu vou utilizar processos matemáticos para a formação de uma imagem. O processo mais conhecido é a reconstrução iterativa. Também as nossas imagens elas serão utilizadas em escalas de cinza ou escalas de cores para visualização. Um ponto bastante importante é que tanto a escala de cinza quanto a escala de cores são escalas opcionais. Então não tem uma imagem que vai ser melhor do que a outra, porque ao analisar a imagem nós visualizamos através de hipercaptação ou hipocaptação do traçador radioativo, ou seja, captou radiação ou não captou radiação. Todas as imagens também, elas já possuem uma padronização DICOM, então todas já vêm com essa extensão DCM ou extensão DCX, que possibilita que elas sejam utilizadas, né, em diversos leitores. Então eu consigo integrar ao RIS, eu consigo integrar ao PACS da melhor forma possível dentro do serviço de diagnóstico por imagem. Então nós vamos encontrar diversos equipamentos. A gama câmara planar, então foi o primeiro equipamento desenvolvido em 1958. Uma característica bastante importante é que ela não possibilitava a rotação de 360 graus, o que significa eu não conseguia obter uma aquisição tomográfica. Então nós realizávamos imagens estática, imagem dinâmica, o equipamento só possibilitava movimentos longitudinais e movimentos transversais. Este equipamento consegue detectar tanto emissores de radiação gama quanto emissores de radiação beta. Então o equipamento ele era bastante limitado, então nós temos nessa figura uma reconstrução óssea, uma cintilografia do esqueleto, onde é possível uma varredura de corpo inteiro, anterior, posterior, ou também realizar imagens estáticas, como essas imagens do tórax, né, tanto anteriores, de ombro direito, ombro esquerdo, como imagens laterais, lateral direito, lateral esquerdo. Ainda não era possível uma aquisição de profundidade. Essa profundidade ela surge em 1970 com a tecnologia SPECT. SPECT significa tomografia por emissão de fóton único. Nesse tipo de aquisição, o meu equipamento agora, além das aquisições que eram realizadas na gama câmara planar, agora ele também faz a rotação de 360 graus. Com essa rotação de 360 graus, ele possibilita uma aquisição volumétrica, ou seja, eu vou adquirir um volume. E qual a grande vantagem de adquirir o volume? É que agora a gente consegue reconstruir em cortes. Então eu consigo pegar aquela imagem bruta e consigo processá-la e fazer imagens axiais, imagens sagitais, imagens coronais, imagens oblíquas. Então, a possibilidade agora do estudo em profundidade. Essa tecnologia, ela também vai detectar tanto a radiação gama quanto a radiação beta. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o vídeo onde é adquirido uma aquisição volumétrica e a partir do momento que eu tenho esse volume, eu consigo reconstruir em cortes, como na imagem ao lado, cortes axiais, cortes coronais, cortes sagitais e a reconstrução tridimensional da minha imagem. Então a tecnologia SPECT é a mais utilizada pelos serviços de medicina nuclear. Também iremos encontrar em alguns serviços a gama câmara portátil. Então também é possível realizar exames em leitos. Então a gente pode subir ao andar com o equipamento portátil e realizar uma aquisição. Outro tipo de gama câmara bastante comum em serviços de medicina nuclear é a gama câmara cardíaca. E aqui cabe uma observação bastante importante.
Serviços de medicina nuclear realizam com um volume muito alto de exames os estudos do miocárdio e os estudos do esqueleto. Esses são os principais exames realizados dentro de um serviço de medicina nuclear, sendo que o estudo cardíaco responde pelo maior volume. Dessa forma, nós vamos encontrar equipamentos que são dedicados ao estudo do miocárdio. Então, são equipamentos mais compactos, mas que funcionam apenas para estudo do miocárdio. Esses equipamentos, essas gamas-câmaras, nós podemos encontrar com gamas-câmaras com detectores que chamamos popularmente de cabeça, retangulares, circulares. E o que vai mudar? Né? O tamanho do meu FOV, o tamanho do campo de visão. Geralmente, gamas-câmaras com detectores retangulares, eles possuem um FOV maior do que as gamas-câmaras com detectores ou cabeças circulares. Também em relação aos detectores, podemos encontrar equipamentos com detectores, com um único detector ou uma única cabeça, ou com 2 detectores ou com 2 cabeças. E o que vai mudar? Não é uma relação direta à qualidade de imagem, e sim a otimização. Então eu consigo realizar um exame muito mais rápido do que se eu estivesse utilizando as 2 cabeças ou uma cabeça. Então, por exemplo, eu quero fazer uma varredura anterior e posterior de corpo. Com uma cabeça só, eu vou realizar a imagem anterior, eu preciso girar o meu equipamento para fazer a aquisição posterior. Num equipamento de 2 detectores, eu já consigo fazer a aquisição anterior e a aquisição posterior simultaneamente. Dessa forma, eu otimizo o tempo e consigo fazer um volume maior de pacientes na minha rotina diária. Uma evolução do SPECT é o equipamento híbrido, onde agora é possível a introdução de uma tomografia com emissão de raio-x. Um ponto bastante importante é que a medicina nuclear, por estudar a fisiologia, nós temos uma resolução espacial muito baixa. Então as nossas imagens anatomicamente, elas não possuem uma grande qualidade, até porque este não é o objetivo do exame. Porém, com uma tecnologia híbrida, eu consigo fazer agora a fusão das 2 tecnologias. Então, o paciente ele entra na sala de exame, eu consigo fazer uma aquisição da cintilografia, eu consigo fazer uma aquisição da tomografia computadorizada e consigo fazer uma terceira imagem, que é a junção das 2, ou seja, a fusão dessas imagens. Um ponto bastante importante também é que quando a gente fala em tomografia com emissão de raio-x, é possível trabalhar com filtros. Então eu consigo fazer reconstrução óssea, reconstrução de partes moles, reconstrução de parênquima pulmonar. Então é possível fazer a fusão trabalhando com esses filtros. Dessa forma, tendo uma localização espacial muito mais interessante de uma lesão. Então, nessa imagem, é possível avaliar. Então, eu tenho uma imagem de cintilografia, que é essa imagem branquinha. A imagem com tons de cinza é uma imagem de tomografia. E a imagem colorida é a imagem de fusão. Então, a gente consegue perceber que na cintilografia eu tenho uma imagem com uma baixa resolução especial, que não acontece com a imagem de tomografia computadorizada. Agora, quando eu faço a fusão, então é possível um estudo fisiológico e um estudo anatômico. Nessa imagem a seguir eu tenho uma cintilografia, eu tenho uma tomografia e na imagem superior, a imagem colorida, é a fusão dessas 2 imagens, que vai possibilitar uma precisão muito maior. Dessa forma a gente fornece dados muito mais substanciosos para o médico que vai laudar esse exame. Como eu tinha falado para vocês, a questão dos filtros, então é possível fazer a fusão mantendo os filtros originais da tomografia. Nesse caso, a gente tem aí um genelamento ou um filtro de parênquima pulmonar. Então é possível fazer a fusão trabalhando com os filtros tomográficos.
Outro ponto bastante importante é que a gente vai ter uma estação de trabalho aonde é possível trabalhar com essas imagens. Então é possível fazer a fusão, é possível dar um ênfase maior à cintilografia, ou dar um ênfase maior, né, à tomografia, ou achar um meio termo entre as duas imagens. E por conta disso, além de ter um médico nuclear que vai laudar os exames, muitos serviços também possuem um médico radiologista, pois o laudo será feito um laudo de tomografia, um laudo de medicina nuclear, um laudo de fusão de imagens. Então a gente acaba tendo agora uma incorporação ao diagnóstico por imagem. Então nesse videozinho, né, fica bem nítido, dando um ênfase somente à cintilografia, e agora ele começa a movimentar essa imagem e dando um ênfase apenas à tomografia computadorizada. Então a gente consegue agora um pós-processamento muito interessante, fornecendo dados aí com uma qualidade absurda para diagnóstico. Bem, isso é medicina nuclear clássica. Agora a gente entra na grande menina dos olhos da medicina nuclear, que é o PET. O PET significa tomografia por emissão de pósitrons. Então é uma modalidade que surgiu em 1970 junto com a tomografia com o raio-x, possibilita aquisições volumétricas, reconstruções em cortes, mas o grande diferencial aqui é que nós não vamos trabalhar com radiação gama e beta. Agora é possível adquirir imagens com emissores de pósitrons. Então nós vamos trabalhar com um elemento radioativo emissor de pósitron, seja o flúor, seja o galho 68, carbono, nitrogênio, oxigênio, todos radioativos e emissores de pósitrons. Precisamos lembrar que um pósitron é um elétron com carga positiva, também conhecido como antimatéria. Para que isso funcione, nós vamos administrar esse elétron com carga positiva no paciente. Ele vai entrar em contato com um corpo que é composto de elétrons de carga negativa. Esse elétron de carga negativa nós vamos chamar de matéria. Então eu vou ter matéria e antimatéria. Quando eles entram em contato, ocorre um efeito que chamamos de efeito de aniquilação, ou seja, a destruição. Só que eu preciso lembrar que o elétron tem energia, o pósitron também tem energia. Na aniquilação, eu vou ter como resultado a produção de 2 fótons de energia. Esses 2 fótons de energia, eles terão um único sentido, porém direções opostas. E o que vai acontecer? O meu equipamento vai detectar isso em coincidência. A partir do momento que ele detecta isso em coincidência, ele consegue mostrar aonde aconteceu aquela aniquilação. Então ele vai determinar o ponto de aniquilação que vai ser posicionado dentro da minha matriz, né, levando em consideração os eixos X, Y e Z. Um ponto bastante importante é que uma gama-câmara SPECT já não é possível a detecção do PET. Por quê? Porque nós trabalhamos com 2 detectores e vários efeitos de aniquilação eles vão estar acontecendo. Então, o meu equipamento ele precisa ter uma forma circular para que ele consiga detectar simultaneamente as várias aniquilações que vão ocorrendo durante o exame. O primeiro equipamento foi um PET dedicado. Esse equipamento ele era extremamente interessante para detectar o efeito de aniquilação, mas um ponto bastante importante que temos que relembrar é que não possuía alta resolução espacial, pois o objetivo é o estudo da fisiologia. Mas isso muda em 1998. Em 1998 é introduzido o tomógrafo. Então o tomógrafo ele é incorporado à tecnologia PET e que possibilita agora a aquisição do estudo PET junto a um tomógrafo. Então o paciente é posicionado no equipamento, esse equipamento ele vai detectar a radiação que está sendo emitida, mais
a tomografia. Dessa forma, o paciente será irradiado duplamente. Uma pelo pósitron, que é administrado, e outra pelo raio-x. A partir do momento que ele faz essas aquisições, começando sempre pela tomografia, ele faz a tomografia, o paciente continua entrando no equipamento, ele faz o PET. A tomografia, ela sempre vai iniciar porque ela vai ser utilizada como uma correção de atenuação. É ela que vai determinar toda a atenuação que vai ser adquirida no estudo PET. Eu vou encontrar PET-CTs de diversas marcas. Nós temos 3 fabricantes que são os mais conhecidos, que é a linha Philips, onde a gente tem a Gemini, né, a linha Siemens, onde eu tenho o Biograph, e os equipamentos mais utilizados e os mais conhecidos, que é a linha GE com a Discovery. A grande vantagem agora dessas tecnologias é que eu consigo também fazer fusão. Então eu tenho a imagem da medicina nuclear, que é essa imagem branquinha, eu tenho a imagem em tons de cinza, que é a tomografia, e tenho a imagem colorida, que é a fusão dessas imagens. Consigo fazer subtração de tecido, né, deixar em evidência somente tecido ósseo, deixar em evidência somente tecido mole. Então aqui a gente tem um exemplo bem prático disso. Então nós temos uma lesão na região mediastinal, é aquela bolinha pretinha bem próxima ali do coração, mas é difícil determinar onde está essa lesão, né, e que região do mediastino, né, ela se encontra. A partir do momento que a gente consegue fazer a fusão com a tomografia computadorizada, né, fica nítido que agora eu consigo avaliar toda a adjacência. E dessa forma eu consigo determinar com precisão aonde está a minha lesão. Principalmente agora, partindo para esse corte axial, fica muito fácil a gente determinar o ponto com o aumento de captação, né, da minha região de interesse. Então o PET, né, junto à tomografia, realmente ele vem para facilitar, né, as localizações de tumores e dar uma determinação muito mais precisa. Nós também vamos encontrar o PEM. O PEM nada mais é do que uma mamografia. Só que agora nesse mamógrafo eu não tenho uma fonte radioativa emitindo raio-x. Então nós administramos o material no paciente, este material ele passa a ser emitido e colocamos o paciente no equipamento. Vai haver a compressão da mama da mesma forma que a mamografia convencional. Então, crânio caudal, médio lateral oblíqua, da mesma forma. Porém, é um emissor de radiação. Então, este equipamento ele só detecta a radiação, trazendo uma imagem com uma precisão muito interessante. Bem, em 2011 surge a grande revolução da medicina nuclear, que é agora a incorporação da ressonância magnética. Então nós temos equipamentos com um campo magnético, um gradiente, em conjunto com uma fileira de detectores. Então é possível agora fazer o PET, a tomografia por emissão de pósitrons, fazer a ressonância magnética e fazer a fusão dessas duas tecnologias. Um ponto bastante importante é que na ressonância magnética a gente já conhece as sequências. Então eu tenho T1, T2, T2 estrela, saturação de líquor, saturação de gordura. Então é possível fazer fusão também utilizando essas ressonâncias. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma mamorressonância em conjunto com o PET. Então a gente tem uma imagem de alta qualidade. Um outro ponto bastante importante é que nós já conseguimos agora a fusão de 3 tecnologias, o PET, o CT e o RM. Ainda não é possível a incorporação em um único equipamento, mas alguns serviços já trabalham com uma conjugação de macas.
aonde eu tenho uma maca que vai ser utilizada, né, uma mesa que vai ser utilizada tanto na tomografia ou no PET-CT junto com a ressonância magnética. Então o vídeo mostra, né, claramente esse funcionamento. Então eu preciso de um equipamento de PET-CT mais um equipamento de ressonância magnética. O paciente é colocado no PET, né? Nós temos um tampo da mesa que vai se movimentar. Esse tampo ele sai, ele é fixado numa mesa, ele é levado à ressonância magnética, é feita a aquisição de imagem e dentro da minha workstation eu consigo fazer a fusão dessas máscaras. Eu consigo juntar as máscaras e ter um exame de altíssima qualidade. Então a gente até brinca hoje quando fala, né, em aquisições híbridas, porque a gente vê muito filme de ficção científica e nos filmes de ficção científica o cara entra no scanner, o scanner já fala tudo que esse paciente tem, né, em alguns casos já até faz o tratamento. A gente não está mais longe disso. Hoje a gente tem equipamentos que já conseguem fazer diagnósticos com precisão, diagnósticos juntando vários métodos. Nós já temos alguns equipamentos já para tratamento, onde é possível a incorporação de métodos diagnósticos e métodos terapêuticos. Então a gente já consegue agora obter altíssima qualidade, né? Agora nós temos excelência nos métodos por imagem. E é possível agora trabalhar com esse tipo de imagem. Então, nesse tipo de imagem, veja, eu tenho a junção da medicina nuclear, eu tenho a junção da tomografia, eu tenho a junção da ressonância magnética. Bem, aonde vamos parar? Ainda não se sabe, né? Porque as tecnologias elas vêm evoluindo a todo momento. Por isso, a gente precisa estar preparado cada vez mais. Porque a evolução ela é constante. Eu já visto um exemplo de um telefone celular, né, que a cada momento nós temos um equipamento novo, e na área da saúde isso já não é mais diferente. A partir do momento que houve uma incorporação da informática, né, a tecnologia ela deu um salto absurdo dentro dos hospitais. Não é à toa que nós vamos encontrar setores de engenharia biomédica somente, né, para trabalhar com toda a questão tecnológica. Bem, espero que tenha gostado e até a próxima.